para mim, comida, eu acho que o mais legal é tu tirar da terra e preparar comida. É isso que eu gosto. O que as propriedades rurais têm como tarefa, a agricultura tem tarefa, é fornecer alimento para as pessoas. Não posso chegar no teu prato, com licença, vou botar um pouquinho de veneno antes que tu coma. Não, tu quer um alimento limpo e saudável. O agrotóxico é um problema sério na agricultura e para as pessoas no geral, para o meio ambiente também, né? Tudo é alimento. Então a gente usa o piqui, panã, a rufão, a cagaita, a gabiroba, a mangaba. O gado é que ensina, acaba ensinando qual é o nosso manejo, né? A gente costuma dizer que tem que aprender a língua do boi, né? Para mim ficou muito claro que os sistemas de cultivo convencionais são grandes criadores de problemas. E o sistema de agricultura orgânica faz muito mais sentido para mim. A palavra orgânico é bem interessante, ela vem do grego, relativo a orgânicos, né? Tem a ver com organismo e organização. Se tu tem a agricultura organizada, orgânica, a sociedade toda fica organizada. No momento que tu desorganiza a agricultura, desorganiza a sociedade como um todo. Nosso arroz cateto, produzido aqui na fazenda, tá ótimo. Aipim, né? O feijão e a galinha caipira também, produzida aqui na nossa região, na fazenda. Vamos degustar para ver se tá aprovado. Vamos para a mesa? Um pedacinho de carne de galinha. Te incomodei bastante. Alegre a vida do cigano, o lar dele é a Mata Virgem. Lustig ist das Zigeuner Leben, Faria, Faria. Braucht dem Kaiser kein Zinsen zu geben, Faria, Faria. Lustig ist im grünen Wald. Então, quando nós começamos aqui em 1983, a propriedade estava dilacerada, além de contaminada com produtos químicos, era um deserto químico, a gente podia dizer que não crescia mais gramíneas, né? O pasto não se desenvolvia mais. E assim a gente começou o trabalho. Então, aqui à esquerda nós temos o plantio do arroz negro, agora é resteva, o gado está aproveitando, e do outro lado temos o plantio de arroz grão curto, variedade japônica. Nós temos aqui um clima muito próprio para o arroz.
Quando diz que a produção orgânica não será suficiente para alimentar o mundo, isso está baseado numa mentira, com a intenção de repeti-la muitas vezes até que ela se torne verdade. Se cada propriedade rural é um microambiente que a ecologia está sendo protegida, toda a paisagem vai estar sendo protegida ao mesmo tempo. Então, a segurança alimentar vai ser muito maior, porque se tem possibilidade de produzir muito alimento e tendo a vida silvestre ao lado da produção agrícola. Então, estamos fazendo essa aplicação de composto nessa área de pasto. E essa área ela serve de pastoreio para as vacas leiteiras, para o leite da fazenda. São composto elaborado aqui na fazenda mesmo, onde são colocados preparados biodinâmicos, que são feitos com plantas medicinais, a urtiga, dente de leão, o carvalho e a valeriana. E agora nós vamos botar um pouquinho de valeriana para ficar mais 15 minutos junto e ela receber um impulso para ajudar no processo do fósforo e dos minerais dentro da lavoura. Então vou botar umas gotinhas aqui. Isto. Calmita, assim como uma dança, como um balé, isto. Aqui estão, elas plantaram hoje de manhã, mãe, ameixa. Ameixa? É, outra de ameixa lá. E ali em cima, pêssego. Que beleza. Agora vamos colocar preparado 500 para ele enraizar com força na terra e se ligar bem aos minerais do solo e os micro-organismos que tem ao redor da raiz, fungos e bactérias, vão se incentivar a trabalhar com bastante vontade. Na verdade, são os anõezinhos que vão estar trabalhando embaixo da terra para nós com esse preparado, né? A natureza está sempre atenta, escutando o que o homem quer que ela faça e ela obedece o que o homem, seria o mestre dela, indica ela fazer, né? No momento que a gente vai contra ela, ela também nos destrói de volta, né? O estado do Rio Grande do Sul produz cerca de 1.200.000 hectares de arroz. Isso chega a 75% do abastecimento nacional, com alta produtividade, porém com utilização muito intensiva de insumos, e principalmente agrotóxicos. E vem-se agora desenvolvendo um programa de internalização no projeto orgânico para a conversão de lavouras. É uma grande dificuldade vir nessa feira, porque a gente não consegue sair dela. É uma delícia estar aqui dentro, é uma felicidade, a gente encontra os amigos que compactuam com essa ideia de fazer um mundo melhor, socialmente melhor e com crescimento a cada ano que passa, isso a gente vê essa evolução e isso alegra muito os nossos corações. Eu trabalhei aí por diante uns 17 ou 18 anos com agricultura química. E num determinado momento eu percebi que eu estava perdendo a saúde rapidamente e estava empobrecendo financeiramente. Então, com essa conjuntura, com esse pano de fundo, foi possível tomar a decisão. Isso é importante. Essa feira é o que sustenta tudo, né? Eu, por exemplo, faço a feira aqui há 17 anos, eu tenho um consumidor aqui que não falhou um sábado nesses 17 anos. Então, tu tem sustentabilidade econômica, que é fundamental,
Tem sustentabilidade social, porque o pessoal começa a retornar para a propriedade, o filho que foi embora volta, porque as oportunidades de geração de emprego e renda ampliam muito. Consumir orgânico é apoiar a agricultura familiar no Brasil, porque quase toda a produção, 80% dela, vem da agricultura familiar, que é realmente uma preocupação que a gente tem que ter com quem produz alimentos. A gente desqualifica o agricultor, desqualifica o pecuarista, tem desqualificado várias profissões que são vitais para a nossa manutenção aqui na terra, né? E também porque eu tenho um conceito de saúde, de que o alimento produzido sem veneno, sem agrotóxico, pode ser saudável para mim, para minha família, para a terra, para o planeta, para a água. Tem em torno de 500 famílias que são cadastradas no projeto do INCRA. A gente somos o ribeirinho, né? No total vai dar uma faixa de umas 3.000 pessoas nessa ilha. A gente vive do palmito, do açaí e da pesca. Esse açaí aqui, quando a gente vem tirar ele, a gente usa um plástico para quando arriar ele da rama, colocar em cima do plástico, para não ficar na terra. E quando a gente vai desbolhar ele do casco, como eu desbolhei agora, né? A gente tem que usar luva, porque para não pegar, a gente já sobe na cezeira com a mão, a gente não sabe o que está subindo na cezeira, para não ter contato com esse negócio de bicho, né? O produto que é certificado orgânico, ele chega com toda a documentação de origem para que nós possamos assegurar a rastreabilidade. É feito inspeção, lavagem, amolecimento até que ele é despolpado, envasado e em seguida armazenado. Desde 2006 nós começamos a exportar e no nosso primeiro ano de exportação veio a necessidade de certificar parte dessa produção, já que o mercado de origem, que era os Estados Unidos, queria produto orgânico. Quando a gente não está tirando o açaí, a gente está tirando o palmito, né? A gente sai de manhã, a gente tem uma equipe que a gente trabalha no mato para a gente tirar o palmito, para a gente vender, porque isso é a sobrevivência da gente aqui no sítio, né? Aí a gente fez uma associação com a Jacopalma, né? Aí a gente maneja o palmito aqui e revende para eles lá. Está sendo bom para a comunidade, né? Então, esse fruto, essa árvore que ele corta, traz para a gente aqui na fábrica, é feito o batalho, que é a primeira limpeza, a retirada das cascas. Depois ele vai para o refino, onde é feito já numa área fechada, que tem toda uma asepsia, é feito a segunda limpeza das cascas. Depois entra na produção, onde ele recebe um molho, a salmoura no caso, né? Recebe um banho de salmoura.
e depois ele é envasado. Esse invase é feito dentro de uma sala hermética de produção, que a gente chama até de centro cirúrgico pela qualidade. Os potes são lacrados e vão para o cozimento. Daí ele recebe o vácuo, né, e é classificado, feito análise laboratorial, quarentena, todo esse processo para posterior liberação do lote. Que na realidade é um manejo que o próprio Ribeirinho ensinou a fazer. Porque hoje ele sabe que o açaí dá muito mais que o palmito, ou seja, o palmito é subproduto do açaí. Então o Ribeirinho, sabendo disso, ele só vende o palmito na época que não está vendendo o açaí, na entre safra. E com isso ele mantém a sua renda. O açaí é o alimento principal. Todo dia a gente toma com mingau, toma no almoço ele, toma na janta. Tem que ter um controle. Porque se a gente tirar tudo, acaba, né? Quando essa árvore estiver muito alta aqui, que não dê pra gente subir mais nela, aí tem que tirar elas para já deixar os filhos para começar a dar o açaí. E aí amanhã cedo esse açaí aqui já está no vero peso para vender. A gente vende para as fábricas, vende para Belém, para feira, para o vero peso. O maior consumidor de açaí do mundo somos nós, os paraenses, né? O açaí e outras sementes, outros produtos orgânicos, eles têm puxado essa evolução. E eu acredito que ao longo do tempo esse mercado ele só tende a crescer. O selo orgânico é muito mais do que um simples selo de qualidade de produto. Ele trabalha desde a origem da matéria-prima, do extrativismo, do ribeirinho que tem aquela fonte de renda. É importante salientar que o orgânico não está só numa questão de não ter nenhum tipo de agrotóxico ou conservante, não é isso. O orgânico é uma cultura, eu diria que é todo um trabalho que envolve um selo orgânico. Exatamente isso, a questão social, de como é feito esse produto. Eu acredito que a visão dos empresários tem que mudar. Essa questão de dizer que todo produto que é fabricado ou que tem origem aqui na Amazônia, legal, que é todo orgânico, tem que ter o selo. A certificação nada mais é do que uma verificação, né, por alguma empresa externa de que aquele empreendimento ele cumpre com as normas de produção orgânica. A gente verifica aspectos desde manejo, né, de plantas, de solo, biodiversidade, a questão do bem-estar, a questão do respeito ao ser humano. Um documento muito importante é o plano de manejo, tá? Que nesse plano de manejo ele informa então todo o plano de produção dele, né? Desde o que ele está produzindo, o que ele usa. É um plano muito completo. Então a gente verifica esse plano de manejo e depois então nós vamos a campo. Vemos a questão do manejo do solo, como que ele está fazendo, com o controle de pragas, doenças, como que ele está usando o esterco de galinha, se está fazendo uma compostagem, não está. Então isso tudo a gente verifica a campo. Então vamos ver, isso aqui é um produto à base de ninho, né, que é produzido pela Base Fértil. Agora tem a certificação participativa, que é uma certificação aí que está aí também para atender os produtores que acabam entrando, que são propriedades muito pequenas. A certificação participativa ela é uma certificação em rede. As próprias associações, as próprias instituições que compõem isso, elas se autofiscalizam, né? Então, tipo assim, se um produtor tem problema, esse problema é de todos.
A certificação participativa, ela é belíssima na sua concepção. E ela vai trazer um outro elemento, que é a discussão do alimento local, da agricultura local, do que é possível e que deve ser feito localmente. A gente teve a regulamentação da lei de orgânicos aqui no Brasil, porque antes qualquer produtor poderia vender o seu produto e colocar como sendo orgânico. Então isso profissionalizou o setor, criou credibilidade. Então isso foi um grande avanço que nós tivemos desde 2011 aí. Nós passamos a fazer o processo de certificação formal. Antes nós tínhamos o produto orgânico vendido através da confiança, né, no mercado local. Quando nós passamos a comercializar no Brasil inteiro, já não se conhecia mais o consumidor. E aí a certificadora foi fundamental para dar credibilidade ao nosso produto. Hoje somos aproximadamente 300 famílias e são 11 municípios envolvidos com o trabalho. Não precisa ter medo que essas abelhas não picam. O máximo que elas vão fazer é uma cosquinha no teu braço, tá? Aí você põe o canudinho aqui, ó, e chupa o melzinho. Esse mel aqui, ele é considerado mais medicinal do que o da abelha africana, porque ela seleciona muito bem as flores, essa abelhinha, e ela não compete com a abelha africana. Elas estão numa área onde a abelha não voa uma distância onde está produzindo alguma coisa convencional. Aqui tem flor de tudo quanto é tipo, até flor de planta medicinal que tem ali. Eu deixo uns pés para florescer, para a abelha pegar o néctar para fazer o mel. Essa planta aqui nós usamos como um repelente dentro do próprio galinheiro. Eu produzo galinha de postura, né? Aí precisa ter uma medida, uma dose diferente da ração do que para galinha de corte. Ela é ração orgânica, que é produzido aqui em Santa Rosa. Me revoltei muito porque a minha mãe ficou muito doente quando a gente começou a plantar fumo. Na época eu era quase criança, mas os instrutores de fumo vinham e falavam que era remédio. Então isso hoje tem uma revolta grande para mim, porque que remédio é esse que tem uma caveirinha com uma cruzinha na frente? Na nossa alimentação, a gente usa pouco carne de gado, então usamos mais o porco que a gente cria, o peixe, a galinha, ovos, e aí de tudo que a gente planta aqui, né? O jovem daqui antes ia estudar na cidade e ficava na cidade, hoje vai estudar e muitas vezes volta. Eu fui para a França uma vez para conhecer as propriedades lá da colhida na colônia e ver se eu posso aplicar coisas de lá aqui. Muito interessante, é outra realidade, mas muito próxima da nossa. Quando eu era jovem, eu tinha vergonha de dizer que eu era agricultora. Então hoje, os jovens daqui, eles têm orgulho em dizer.
feijão e aí carne de porco. E aí arroz e mandioca. Tudo só o arroz que é comprado. Aqui o óleo de piqui. Tempera a salada. Esse é da safra passada, né? Que agora ele encontra com o outro. Né? A gente tira, guarda, dá para comer o ano todo. Meu nome é Lei, sou catingueira, como diz o pessoal fala, da Caatinga. E aí, mas só que desde 11 anos atrás, né, eu sou geraizeira. Meu nome é João Altino Neto, faço parte da Associação Comunitária dos Assentados do PA Americana. Meu nome é Cristovino Ferreira Neto e o assentamento aqui ele foi criado numa perspectiva diferenciada, que aqui dá o nome de assentamento agroextrativista. Porque duas coisas que tem que ser casadas é a questão da preservação com o aproveitamento. Porque vai gerar renda, então a gente não vai precisar estar desmatando, tem pacari, tem canguçu, carapiá, são centenas de plantas medicinais que a gente tem no cerrado e que a gente vem com esse trabalho de preservar. Esse aqui é o rufão. Esse rufão aqui é o que tira o óleo, que ele serve para queimadura, para gastrite, para bronquite. Ele é remédio para reumatismo, para coluna. Isso é como disse, aprendeu com os avós da gente, é coisa velha. E aí a gente reúne as mulheres, as crianças e trabalha com o rufão. E a gente vende litro, vende o vidrinho, né? Por safra, né? A gente faz R$5.000 por aí do óleo do rufão. Aí a gente usa o abacaxi no consumo, né? Em casa e também entrega para a cooperativa, Grande Sertão. Porque um dos nossos desafios ainda é a questão da comercialização. Então por isso que a gente faz parte da cooperativa Grande Sertão. A farinha está vindo lá do assentamento americano, lá do Cristovino. E a cachaça? E é um espaço das populações tradicionais, da gente poder estar trazendo os produtos dos agricultores familiares, para a gente poder divulgar e comercializar os produtos da agricultura. A cooperativa hoje é um espaço, né, de beneficiamento, né, para que a gente possa agregar valor aos produtos e acessar o mercado. Nós atuamos em 36 municípios aqui na região do norte de Minas. Nós temos um quadro de 176 cooperados com um público hoje de 1.500 famílias. A semente crioula é aquela semente que os nossos avós há tempos já vêm plantando, né? E a cada ano a gente tem o cuidado de estar melhorando essa semente e guardando, selecionando, para que a gente não fique dependendo de estar buscando no mercado, né? Esse aqui é o feijão mangalô e que era muito usado antigamente os quilombola, o pessoal dos Gerais, o geraizeiro, consumia muito esse feijão mangalô. Esse é o feijão roxinho mineiro, um feijão muito plantado antigamente aqui na região e que hoje está quase em extinção. E esse aqui tem mais de 100 anos que vem plantado pela minha família e graças a Deus a gente não deixou perder. Essa é uma variedade de milho dos índios Tupiniquim, é uma variedade de milho doce, e que sabemos que o milho doce ele só tem 3% dos milhos que existem.
Nós vamos lá, né? Plantar ali em cima, né? Gosto demais. Esse serviço aqui mesmo de matraca, a maioria é os homens que fazem. Aqui em casa tem 4 homens, mas é eu que sei plantar com essa matraca. Eles mesmos conseguem. Eu saio para a roça assim para trabalhar, né? A gente vê os frutos, a gente vê as plantações, a gente fica muito alegre e sempre na esperança de colher frutos bons, né? E ensinar também a família, os filhos também a crescer, trabalhando a mesma cultura que a gente trabalha aqui, que é onde que muitas vezes na cidade a gente pensa que as coisas é muito boa, mas bom mesmo é essa vida aqui que a gente respira, planta, colhe. Eu moro no meio do mato, junto da mãe natureza. Aqui ainda não está tudo, aqui está uma parte, uma pequena parte, né, da nossa produção aí. E temos o tomatinho, que é o tomate cereja. Esse tomatinho é muito vendável aqui. E nós temos a pimenta biquinha chamada, pimenta de bico. Também tem uma malagueta, tem o caju, tem a romã, tem a manga rosa, tem o maracujá, o mamão e de tudo um pouquinho, né? Nós já passamos necessidade. Já teve dia de nós não ter como comprar nenhum desses ingredientes que esse produto tá aqui, ó. Aí depois que começou a produção, aí a gente já foi comercializando, já foi tendo um retorno e começou a melhorar a situação da gente. Nós plantamos 400 pés de abóbora, produzimos 2 toneladas, 2.000 quilos de abóbora, em 400 pés. O sindicato teve um contato com o pessoal do CAA, convidamos para a gente ir assistir lá uma capacitação. Quando eu vi que eles mostraram para nós lá no telão lá a forma que é o PAIS e contou a situação, aí eu me apaixonei. Esse projeto PAIS é um projeto nacional. Hoje tem mais de 5.000 unidades em todo o Brasil. Esse projeto visa realmente levar essa tecnologia social para a pequena propriedade rural, sobretudo assentamentos, para que eles possam com isso gerar renda e com isso se desenvolver. Eu acho que é uma forma de resgatar não só a cidadania dessas pessoas, mas de possibilitar que elas possam ter uma renda através do trabalho. Então, é uma pequena tecnologia social que hoje custa em torno de 4.500 a 5.000 reais e que você, disponibilizando para o pequeno produtor, ele consegue, por assim dizer, dar uma organização à sua produção. Esse kit é composto por uma caixa d'água, um galinheiro na região central e depois em elos no entorno você vai fazer os círculos de produção. Esse sistema é o seguinte, porque a galinha aqui ela vai ter uma função. Durante o dia, o inseto está lá na horta, mas quando é à noite ele vai caçar um lugar quente para poder ele se acomodar. Como tem a galinha aqui do lado, a galinha vai capturar aquele inseto. Então o PAIS ali está como se fosse um jarro de flor numa mesa para nós, né? Que o PAIS que incentivou tudo isso que está aqui em volta. A gente não vive sem a verdura, né? E eu trabalhava muito fora também. Aí depois da horta, eu nem lembro mais de trabalhar para os outros. Verdura, nunca mais eu comprei nada. Eu nem entro no sacolão. Só aqui, só daqui. Então, é uma coisa que ajuda a gente demais. Não tem nenhum tipo de veneno, nós não passa nada em veneno. Fica tudo por conta de Valtinho. O alface está assim. Peraí, né? Eu vou bater uma calda aí que vai melhorar. Esse aqui é o carro-chefe aqui. Nas caldas repelentes que a gente faz aqui, é essa planta aqui que é o NIM. Trabalhava numa empresa que usava muito agrotônico. Às vezes a gente nem comia as verduras lá, eles davam cesta base pra gente, aí eu tomava medo de trazer aquilo pra minha família. Eu intoxiquei fazendo a pulverização. A gente utilizava o veneno para matar lagarta, né? Matar inseto, para matar o próprio mato, e a gente foi vendo como que eram as coisas, aí eu aprendi a trabalhar. Hoje eu não utilizo agrotóxico, e eu aconselho os meus vizinhos não utilizar. É outra saúde para a gente tem certeza. E eu pretendo continuar.
Pretendo crescer, eu estou crescendo aos poucos. Eu plantava 2 canteirinhos, eu já cresci, eu pretendo crescer mais. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Obrigado. Olha, em princípio, nós tínhamos agricultura, que se sabe, 4.000 anos. E só nos últimos 100 anos não era mais só orgânico. Tinha também outro tipo de agricultura. Mas isso não era porque era melhor, era porque existia uma indústria química que não tinha mercado. Ao final da Segunda Guerra Mundial, as fábricas de explosivos, se elas não tivessem um cliente, elas iriam quebrar. Então encontraram na agricultura um cliente que poderia comprar essa quantia de nitrogênio em excesso estava sendo produzido e ser colocado dentro do sistema agrícola. Então, algo que foi criado para a morte, nós estamos colocando justamente na vida do solo e destruindo a vitalidade do solo através desse nitrogênio. Esse é o primeiro ponto do erro de concepção de fertilidade do solo. A agricultura de base química, ela foi desenvolvida em todos os países do mundo, com interesses de aumentar a produtividade, com a ideia de que a gente ia ter mais alimentos, né? Agora, já a Revolução Verde, ela foi movida por interesses políticos também, no sentido de que são países que poderiam ter uma certa influência na soberania alimentar dos países do hemisfério sul. Porque à medida que você dá a semente, vende a semente, você interfere na capacidade produtiva de cada país, no que ele produz, na sua soberania alimentar. A produção convencional, embasada no uso de insumos químicos, agrotóxicos, mecanização e monoculturas de grandes extensões, consegue ter o produto a preços menores, colocados no mercado, mas com um grande débito de custos sociais e de custos ambientais, com poluição do solo, poluição da água, dos lençóis freáticos, com poluição e doença dos trabalhadores da zona rural. Muitos produtores falam isso, eu não como o frango que eu crio, eu não como o morango que eu cultivo, mas aquele veneno, ele está ali para a família dele, para a água dele, para a terra dele também, né? Essa é a grande questão da contaminação por agrotóxicos, por exemplo. Se você contamina, todo mundo sai perdendo. Porque a planta é o resultado do tratamento do solo. E se o solo está maltratado, a planta também não está com saúde, não. Porque se o solo está doente, o pessoal todo está doente. O Brasil hoje já é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Eu não estou dizendo isso querendo advogar que a agricultura orgânica é a solução para isso. Mas eu acho que passa pela agricultura orgânica, quer dizer, o desenvolvimento de novas tecnologias mais limpas para a produção de alimento. Nem mexer com o tal do veneno eu não gosto. Dá tonteira, né, Zé? Não, você quer ver o que acontece? Eu no Paraná, antes de eu possuir minha família, eu toquei uma lavoura de algodão. E aqui, você sabe, o algodão só é em riba do veneno. E apareceu, foi logo quando apareceu um tal de um acre vermelho. E aí eu fui passar um veneno, lá quase morri. Eu fiquei cego, não enxergava ninguém, né? Os nervos relaxou tudo, né? Então só sabia que eu estava vivo porque estava batendo o coração, né? Agora nós vamos produzir maracujá e suco para dar de beber a turma lá da cidade. Isso. Troço bom, né, Zé? Eu tenho uns abacaxi ali embaixo que eu queria que você visse lá. Tão bonito. Se nós for até lá, eu vou até te dar um para você poder levar, porque ele é orgânico, já está maduro. Se você vai me dar um, eu já vou. Já está maduro, hein? O abacaxi não está lá perto do pausar, não, né? É lá perto das bananas lá. Mas todo gado do Pantanal, ele vem andando. Isso é bom que o estresse é muito menor do que você botar um gado dentro do caminhão.
O Pantanal é a maior planície inundável do mundo. Pega a Bolívia e o Paraguai e 2 estados brasileiros, o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. E o isolamento e essa baixa densidade demográfica é um dos fatores de sucesso da pecuária aqui no Pantanal. Aqui a gente está na beira do rio Taquari, que é a divisa entre 2 pantanais. Vários são os motivos que fizeram com esse casamento perfeito e harmônico entre a pecuária e o bioma Pantanal. A comida para o gado é nativa, quer dizer, a gente tem grandes extensões de campos nativos com pastagens de boa qualidade, né? A Embrapa identificou por volta de 23 espécies de gramíneas diferentes, né? Isso dá um sabor e determina algumas características da carne pantaneira. Toda essa história levou com que esses pantaneiros tradicionais criassem a BPO, a Associação Brasileira de Produtores Orgânicos, exatamente porque identificaram aqui uma oportunidade de continuar fazendo uma pecuária extensiva sem uma intensificação que levasse a um impacto ambiental maior. Todos esses animais, eles são rastreados desde que nascem. A rastreabilidade, na verdade, é um brinco, uma identificação que a gente coloca, ele passa a ter como se fosse um CPF, né? A rastreabilidade é a espinha dorsal da certificação. Nós hoje podemos pegar uma carne na gôndola do supermercado em qualquer lugar do Brasil ou do mundo e fazer a viagem de volta e chegar basicamente no dia de nascimento daquele bezerro, né? Por onde ele passou, o que ele comeu. Evaldo, ele curou 60 bezerros só lá na Curitiba, num dia, só numa pegada. Era uma brutalidade, desde a domação de animais, né? Era diferente completamente. Hoje em dia mudou tudo, né? O movimento orgânico, né? Ficou bem mais prático de lutar, né? Sem judiar com o animal, né? Sem agredir ele, né? O meu umbigo está enterrado nesse lugar. Cada pedaço dessa casa tem um significado muito grande para mim. A história da nossa família se confunde com a história dos pioneiros aqui do Pantanal. Até dizem alguns historiadores que o boi que trouxe o homem para o Pantanal, né? Um estudo recente encomendado por algumas ONGs de preservação chegou à conclusão que essa região da Inhacolândia ainda mantém 87% da vegetação original intacta. E nós temos mais de 2 séculos de pecuária instalada aqui. Com o bioma Pantanal, para a gente era muito importante trabalhar e manter essa cultura e esse sistema produtivo lá, com uma agregação de valor, para evitar que outros sistemas mais intensivos, como vem acontecendo nos últimos anos, entrem no Pantanal sem critérios ambientais e sem conhecer a região. O que talvez possa facilitar o acesso de mais fatias da sociedade brasileira é um pouco de políticas públicas dos governos. Um exemplo é a questão do uso de carne orgânica e produtos orgânicos na merenda escolar da Prefeitura de Campo Grande, né?
que foi uma iniciativa muito interessante e que tem outras prefeituras do Brasil que estão começando a fazer isso. Quando a gente percebeu que nós tínhamos aqui toda a mão de obra, toda a matéria-prima relativa aos produtos orgânicos, nós inserimos mais até do que os 30% estabelecidos pelo Ministério da Educação de produtos orgânicos na nossa merenda escolar. A criança ela tem uma capacidade muito menor de degradar os agrotóxicos e também, em relação ao peso dela, representa uma concentração muito maior quando elas comem alimentos contaminados. Então é super importante que haja uma política pública, como falei, consequente, para que viabilize esse formato de produção. E a compra institucional é um grande instrumento. E para isso é que a gente tem também que contar com as políticas de apoio ao agricultor para que esse alimento chegue ao consumidor com preço acessível e todos possam consumir orgânico, e ele saia desse nicho de alimento elitizado e que ele não merece estar, né? A fazenda foi comprada quando eu nasci e adorava vir para cá quando era moleque, vinha aqui, tinha uma ligação muito grande. Quando em 2004 comecei a pensar o que dava para se fazer aqui na fazenda mais sustentabilidade. E daí cheguei no orgânico e chegou nesse projeto que a gente está vendo aqui hoje, que estamos implantando. Eu falei, vamos focar não em consultores, vamos focar em gente que saiba produzir. Quem constrói essa estrutura aqui é a vida que tem no solo. E essa vida, ela precisa de comida, que a comida é a matéria orgânica, ela precisa de umidade, ela precisa de temperatura. A gente tem uma escala aqui grande para orgânico, né? Então a gente está precisando desenvolver bastante coisa. A fazenda é muito grande, tem 1.400 hectares, a gente tem uma área da fazenda que já vinha produzindo citros convencional. Implantamos primeiro a área das frutas orgânicas, que são as plantas que demoram mais para começar a produzir, as aves. Depois implantamos gado de leite, toda a infraestrutura de beneficiamento dessa produção, então laticínio, packing de ovos. Nosso grande desafio agora é fazer a conversão de toda a fazenda para o sistema de produção orgânico. Nós estamos pensando a laranja é o carro-chefe, mas nós vamos ter abacate, vamos ter manga, vamos ter madeira e vamos ter hortaliças também aqui nesse mesmo lugar. Então um dos segredos da agrofloresta é esse, tá vendo? Está plantando plantas que acumulam matéria orgânica para dar para que precisam até formar a nossa floresta aqui. E aqui é uma área de 70 hectares, todos pastos irrigados, 340 pastos de cerca de 1.000 metros quadrados. E então aquilo que eu sempre brinco que o nosso leite está aqui, esse verdinho é o nosso leite. A vaca solta aqui, comendo capim, numa boa, junto com seus bezerros. É uma outra qualidade de leite, né? Como elas comem pasto, então nós temos que cuidar bem do pasto. Para cuidar bem do pasto, nós temos que cuidar bem do solo. As pessoas acham que pasto é pasto. Ah, é um capim que está lá e a vaca vai lá e come. Então aí vem aquela história da questão da mudança. A pessoa querer mudar. Produzir orgânico é mais difícil, no sentido do trabalho. Com o passar do tempo é mais fácil, porque a natureza passa a trabalhar para você. A gente entende a fazenda como um organismo, e esse organismo precisa estar saudável, né? Ter um trabalhador com bem-estar, uma boa qualidade de vida, tudo isso é muito importante para a gente ter esse organismo equilibrado, né? A gente tem a escola de educação infantil, em período integral.
Aí a gente tem um projeto para adolescentes no contraturno da escola. A gente tem trabalhos na saúde de naturologia, um trabalho com a parte da cozinha, de alimentação muito forte. Oi, Sônia. Você comendo? Sônia, que romã é essa? Você viu que linda? Olha, gente. Pega mais 1 quilo isso daí. Essa aqui é uma família especial, que tem o seu Nico, que é o nosso morador mais antigo, que está aqui há 44 anos. Eu que comecei o projeto aqui, com pintinho de um dia. Foi tudo eu que comecei. E agora tá tudo isso daí. 3 granjas já, graças a Deus. Eu cuido de galinha que é postura, né? Quando a gente começou o projeto, estava muita gente querendo sair, né, da fazenda, esses adolescentes. E aí a gente está trabalhando isso da valorização, do resgate da cultura local. E é nosso objetivo de vida mesmo, né? Assim, de desenvolver essa cultura, esse olhar, né, que eu chamo de viver orgânico, né? Que não é só comer orgânico, mas ter essa visão orgânica mesmo de vida, né? Você tem que respeitar os ciclos da natureza, respeitar as épocas, que eu acho que também é um aprendizado que o consumidor precisa fazer, de começar a respeitar um pouco, né, as épocas das frutas. Manga só dá no final do ano. Se você quiser comer manga o ano inteiro, você vai acabar comendo manga da Ásia. Então faz sentido você comer manga da Ásia? Talvez não, né? Nossa barriga, Gi, abre a barriga. Olha lá, toca no... A alimentação, ela está relacionada à disciplina. Comprar um alimento certo, respeitar a safra, talvez não consumir mais determinados alimentos que você só encontre com agrotóxicos, substituir por outros. E eu me especializei em alimentação funcional e até fundei um pioneirismo, que é a gastronomia funcional. Mas aí eu descobri que eu não podia falar de alimento preventivo em promoção de saúde sem falar em orgânico. A saúde para mim é muito mais ampla, né? Então eu trabalho a saúde do planeta, a saúde do social. Então o orgânico, como ele está relacionado a tantos outros fatores, ele cai como uma luva na prevenção de doenças. Cada vez mais também se percebe que problemas de saúde pública, como câncer, alergias, problemas dermatológicos, problemas neurológicos, né, também tem a ver com a questão alimentar e não passa pela questão quantitativa, no sentido calórico. Temos vários clientes que estão em tratamento, que vêm buscar alimentação aqui porque tem certeza de que está seguro. Muitas vezes vão na cozinha e perguntam, muitas vezes me procuram para dar essa descrição e para eles terem certeza de que estão se alimentando corretamente. Eu acredito que a grande revolução virá por conta do consumidor moderno, né, que está preocupado com a sua segurança alimentar e com as questões ambientais do planeta, ambientais e sociais. Uma relação mais afetiva e amorosa com a terra faz quebrar a carapaça da dureza que o ser humano, que eu, no caso, tinha construído ao longo dos anos de agricultura química e aumenta a sensibilidade.
teu destino depende de ti. E a partir do momento que a pessoa não depende mais de insumos externos e começa a virtuar com uma produção maravilhosa e começa a ter o reconhecimento na relação com o mercado, bom, isso aí floresce e está florescendo com uma velocidade muito linda. Isso está sendo um momento maravilhoso, cada vez mais intenso. Cuidar da terra, cuidar da água, cuidar das plantas e dos bichos é uma interação e uma harmonia que a gente vem sempre pregando. Então, o homem não pode dissociar da natureza. A agricultura não pode ser dissociada de todo esse cuidado que nós devemos ter com os recursos naturais. Somos nós que construímos a sociedade, então nós podemos mudá-la. Eu continuo acreditando que o ser humano vai ter despertares muito rápidos de consciência e vai transformar, e vai descobrir novos caminhos.